Bem-vindos a esta sessão de aula inaugural, que está sendo promovida pela Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Baiti, do curso de Direito. E a mesa diretiva está assim composta, presidindo a ilustríssima senhora doutora Kelly Cristiane Diogo Baena, coordenadora do curso de Direito da Faculdade, e o senhor Rogério Carlos Borg, doutor Rogério Carlos Borg, ministro servidor do Tribunal Regional Eleitoral, conferências dessa noite. O ilustríssimo senhor doutor Jael Eider Ferreira, presidente da subseção da OAB de Baiti. A professora Dimilza Rolim Braga, digníssima diretora da FEAT. Doutor Ercílio Rodrigues de Paula, juiz do Juizado Especial Civil de Baiti e professor da FEAT, representando o Poder Judiciário desta comarca. O doutor Clodoaldo de Meira Azevedo, presidente da subseção da OAB de Venceslau Braz e professor da FEAT. Doutor Joel Marciano Halber, prefeito de Jundiaí do Sul e professor da FEAT. O senhor Luiz Fernando Farjala Fábio, representando a AESI, mantenedora da FEAT. O Dr. Roque Jorge Fadel, também mantenedor, representando a AESI. E em pé, vamos todos juntos entoarmos o hino nacional.
Cristina Gonçalves, Rudinei Rodrigues de Moraes, Helder Gonçalves Rodrigues, Isela Fabíola de Almeida, Paulo César de Oliveira, Raquel Cristina Ferreira de Oliveira, Cristiane Vitório Gonçalves, Carla Cristina Martins Cardoso, e dos advogados desta comarca, Hernani Souto, Claudinei Alessandro Gonçalves, Vladimir Braz Bueno, Vani Regia Fratelli, Andréia Vivian Amaral Valentim. E com a palavra, para a abertura solene desta Assembleia, a ilustríssima professora Edmilza Bonin Braga. Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu, Edmilza Bonin Braga, diretora da FEAD, Faculdade de Educação, Administração e Tecnologia de Baiti. Essa instituição é mantida pela AES, Associação do Ensino Superior de Baiti, é credenciada pelo MEC através da portaria número 155/2000, de 15 de fevereiro de 2000. Inicia os trabalhos da primeira aula inaugural do curso de Direito. Curso este aprovado pela portaria número 420, de 3 de fevereiro de 2006. E dou boas-vindas aos professores, alunos, os acadêmicos calouros e demais autoridades presentes já nominadas, e notadamente ao Dr. Rogério Carlos Born, que nos agraciará com suas sábias palavras. E tenham todos uma excelente palestra. Obrigada. Convido o professor Dr. Clodoaldo de Meira Azevedo para nos apresentar o currículo do nosso conferencista dessa noite. O conferencista desta noite será o Dr. Rogério Carlos Born. Ele é especialista em Direito Eleitoral, Direito Processual Eleitoral e Direito Penal Militar, tendo obtido a nota máxima no trabalho de conclusão de ambos os cursos de pós-graduação. Ele é subchefe do Escritório da Qualidade e da Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele atuou como membro nas eleições municipais de 2000, na qualidade de assistente da Comissão de Observadores Internacionais que acompanharam aquele pleito eleitoral. Ele ainda quando acadêmico, ele foi agraciado com o prêmio Arnaldo Susequim pelo primeiro lugar no concurso nacional de monografias jurídicas promovido pela revista Consulex de Brasília, recebendo em decorrência dessa ocasião a comenda de reconhecimento público pela Faculdade de Direito de Curitiba, a Unicuritiba. Ele ainda é autor de livros de ação decisória no direito eleitoral, limites e assédio sexual nas relações de trabalho, além de inúmeros artigos jurídicos publicados em conceituadas publicações jurídicas. E ainda frequentemente participou e participa como entrevistado em diversos programas em emissoras de televisão e rádio. Com a palavra o Dr. Rogério Carlos Born. Enquanto o Dr. Rogério prepara a sua palestra, eu peço então que a mesa diretiva tome lugar aqui à frente para poder assistir. Eu peço que os cavaleiros peguem as cadeiras para senhoras. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a FEAT e a OAB pela palestra que eu proferi para vocês. O direito eleitoral é um campo que não é explorado nas faculdades de direito. No máximo, aparece o direito eleitoral como matéria optativa. Mas, primeiramente, além da faculdade e da OAB, eu vou agradecer ao Dr. Ercílio, que graças ao Dr. Ercílio Rodrigues de Paula, eu estou aqui hoje. Eu fui vizinho do Dr. Ercílio em Venceslau Braz, quando eu trabalhava na Telepar. Depois eu conheci, só que eu não conhecia ele, eu conheci o Dr. Ercílio em Curitiba, que ele foi meu vizinho de novo em Curitiba. Eu estava tentando vestibular na cidade de Curitiba e só existia 3 faculdades, eu estava com muita dificuldade de passar.
Já tinha começado a faculdade e acabei desistindo dessa faculdade por incentivo do Dr. Ercílio. O Dr. Ercílio me incentivou a gostar do direito mais ainda do que eu gostava. Eu acabei fazendo vestibular e estou aqui hoje fazendo palestra para vocês, formado na Faculdade de Direito de Curitiba. E para homenagear esse tempo que eu fiquei afastado de Ibaiti, que como eu falei, trabalhava em Venceslau Braz. E em Venceslau Braz eu viajava para todas as cidades da região, inclusive Ibaiti. Então, pelo menos uma vez por mês, eu ficava em Ibaiti trabalhando. E eu gostava muito dessa cidade. Inclusive, cheguei até a pensar em morar aqui uma época. Em homenagem a isso, eu vou doar para a faculdade, para a biblioteca da faculdade, 2 livros meus. Para quem quiser, tiver interesse em direito eleitoral, vai estar à disposição de entregar para a doutora Kelly 2 livros para a biblioteca da minha autoria. Eu vou pedir a licença para vocês. Essa palestra aqui ela vai envolver o direito eleitoral do passado, o direito eleitoral do presente e o direito eleitoral do futuro. Será uma viagem no tempo do direito eleitoral. E aproveitando essa viagem, eu vou homenagear um grande cineasta brasileiro chamado Amácio Mazzaropi, um dos melhores comediantes do Brasil. Vocês não vão conhecer, porque ele faleceu em 1980. E ele fez um filme na década de 60, mostrando exatamente como eram as eleições naquela época. E eu vou passar para vocês 7 minutos desse filme. É um filme muito engraçado, mas que mostra a pura realidade, inclusive de fraude eleitoral, voto de corrente. Para vocês entenderem esse filme, ele trabalha numa campanha eleitoral contra o patrão dele. Então ele é empregado na fazenda e ele vai trabalhar numa campanha contra o patrão dele. Outra coisa que pode ser observada nesse filme é que só os homens votavam. Então eu fui buscar historicamente por que os homens votaram nesse filme, se o voto das mulheres foi em 1937, apesar da mulher ter sido eleita antes dela poder votar, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Lages com G, com J, com G em Santa Catarina. Então a primeira mulher eleita no Brasil foi no município de Lages, do Rio Grande do Norte, antes dela ter o direito do voto. O governo estadual do Rio Grande do Norte, ele se subsidiou de uma lacuna da lei eleitoral da época e pôde eleger essa mulher. Nesse registro histórico, mas na época que foi feito o filme, em 1961, o voto da mulher já era permitido. Eu fui pesquisar no Código Eleitoral de 1946. Ali dizia que são proibidos de votar os analfabetos, os mendigos não podiam votar em 1946. E a mulher só era obrigada a votar se ela tivesse uma profissão lucrativa. Então, os senhores podem notar que só os homens estão votando. Os agentes políticos compreender que haja representando o Estado, manter a dignidade e o decoro do cargo, salvaguardar as leis, distribuir o direito e lembrar que tudo lhe foi entregue em confiança. Essa é uma frase que eu li no livro. Eu peço aos senhores que reflitam sobre esse tema, sobre essa frase, que no final eu vou dizer qual o autor que escreveu esse livro. É uma frase muito interessante, bem atual, que reflete a realidade de hoje. É a obrigação dos agentes políticos compreender que haja representando o Estado, manter a dignidade do cargo e o decoro, salvaguardar as leis, distribuir o direito e lembrar que tudo lhe foi entregue em confiança. Por esse filme aqui, dá para entender que as coisas hoje não mudaram, só se modernizaram. Continua a fraude eleitoral, continua a compra de votos. Continua a compra de votos, só o voto de corrente, que é a urna eletrônica, acabou. Aquele voto de corrente que eles faziam ali no filme, no tempo da urna manual, chegava um eleitor, um cabo eleitoral, alguém que está trabalhando para algum candidato, ele vinha com uma cédula falsa, colocava na urna e levava a cédula em branco. Essa cédula, o cabo eleitoral preenchia, ela era pré-determinada.
Ele comprava o voto do eleitor, o eleitor tinha que depositar essa cédula preenchida na urna e devolver a cédula em branca para ele. Essa cédula em branca, ele preenchia de novo, comprava o voto de outro eleitor, o eleitor levava a preenchida, depositava na urna e entregava em branco para o cabo eleitoral. Esse era o voto decorrente que imperou no Brasil até 1986, quando a urna eletrônica entrou no Brasil. Alguns juízes, em época passada, algumas juntas eleitorais descobriram essa fraude e o juiz começou, diante da impugnação, anular todas as sessões que tivessem voto não identificado, voto falso, alguma coisa assim. Diminuiu essa fraude, mas ela acabou efetivamente com o voto eletrônico, que é uma figura do mesário com vários animais numa mesa de votação. A política é um atributo natural de qualquer animal, não só do homem. Um primatólogo belga chamado Frans de Waal, ele estudou a política dos macacos. Ele descobriu que dentro na escolha do líder dos macacos existia a compra de votos através de alimentos, existia nepotismo, que geralmente o filho do macaco líder que assumia o lugar do pai, né? Todos os vícios que o ser humano apresenta hoje nas eleições, os animais apresentaram na pesquisa de Frans de Waal. Ele descobriu que esse problema também havia na sociedade das girafas, só que a moeda de troca, a compra de voto, era favores sexuais. Para os alunos de direito, a maioria de vocês aqui já estudou a introdução ao direito ou uma matéria equivalente. Nas lições de Hans Kelsen, existe uma hierarquia de leis, a norma hipotética fundamental. Existe também nas lições de Norberto Bobbio as normas de interpretação do direito eleitoral. No direito eleitoral, vocês poderão praticar todas as formas de interpretação da lei. A lei foi feita em 1965, com várias fragmentações, com a lei 9.504, e inclusive tem todos os através da lei eleitoral, vocês podem estudar todos os institutos de interpretação e integração da lei. Quem for atuar na justiça eleitoral deverá observar primeiro a Constituição Federal. A Constituição Federal, nos artigos 121, no 14 ali, mais ou menos no 14, que tem os direitos políticos, né? E o 121, que estabelece a competência da justiça eleitoral. Superada a Constituição Federal, são as leis complementares, na ordem da Constituição. A lei complementar que deve ser primeiro analisada são a lei das inelegibilidades, a lei 64/90, que estabelece as inelegibilidades absolutas e relativas. Essa lei, lei complementar 64/90, dificilmente conflita com outras leis. Outra lei complementar é o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, em 1965, ele foi ditado como lei ordinária, mas em 1965 não existia lei complementar. Então ela foi recepcionada na parte segunda do Código Eleitoral como lei complementar, em função da Constituição, que diz que a matéria de competência, inelegibilidade e organização da justiça eleitoral deve ser objeto de lei complementar, reserva de lei complementar. Então a parte segunda do Código Eleitoral é lei complementar. Primeiro analisa a Constituição, depois a lei complementar 64/90 e depois o Código Eleitoral na parte segunda. Superadas essas leis, deve-se se dirigir à lei das eleições. A lei eleitoral era feita até 1997, ela era feita anualmente, ela feita uma lei para cada eleição. Depois da lei 9.504, permaneceu essa lei e não foi mais editada novas leis. A lei 9.504, ela basicamente determina propaganda eleitoral, eleições, votação, mas basicamente a lei eleitoral e os processos relativos à justiça eleitoral. Superada essas 4 leis, volta-se ao Código Eleitoral em todas as partes, exceto a parte segunda.
Então, o restante do Código Eleitoral permanece como lei ordinária, exceto a parte segunda, que é a lei complementar. E as demais leis extravagantes, as demais leis ordinárias, esparsas que tem na Justiça Eleitoral, na legislação eleitoral. Os atos normativos do TRE, ele regulamenta o Código Eleitoral e todas as leis eleitorais. O TSE e os tribunais regionais eleitorais, eles têm o poder de editar, o poder geral de editar normas relativas às eleições. Como é impossível o legislador prever todas as situações que surgem na eleição, são muitos detalhes, o Tribunal Superior Eleitoral, a partir de consultas, que eu vou explicar para vocês o que é, a partir de consultas, ele edita resoluções. Essas resoluções, ela orienta a lei, mas ela não pode contrariar a lei. É a mesma coisa que um decreto presidencial, só que no âmbito do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral. A Constituição diz que toda lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Portanto, se for editada uma lei hoje, uma lei eleitoral, ela só poderá entrar em vigência para as eleições de 2010, porque está menos de um ano da próxima eleição. Isso ocorreu com a verticalização. Na verticalização foi editada uma emenda constitucional determinando que os partidos não deverão seguir a linha nacional, as coligações regionais não precisam seguir a linha nacional. E foi colocada dentro da ata das disposições constitucionais transitórias uma norma contrariando a própria norma originária da Constituição, dizendo que se aplica para a próxima eleição. Tanto o Tribunal Superior Eleitoral como o Supremo Tribunal Federal determinou, por medida cautelar, a inconstitucionalidade da emenda constitucional. Então, a verticalização só vale para a eleição de 2010. Ele já estabelecia na lei que vai vir para a lei de 2003, que já tinha passado. Primeiro artigo da Constituição que fala da cidadania. A República Federativa é formada por união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a cidadania. Os municípios, é só a partir da Constituição de 88 que eles são ente federativo. Até a Constituição de 88, ele não era considerado ente federativo. O único país do mundo que o município é um ente federativo é o Brasil. José Fontes da Silva e Roque Carrasca, eles fundamentam que o município não seria um ente federativo porque não tem poder judiciário. O município não tem poder judiciário. Não tem representação nem na Câmara nem no Senado. O município não tem essa representação. Daí pergunta-se, por que é um ente federativo? Simplesmente porque a Constituição diz que é. A Constituição, em 2 artigos, diz que o município é um ente federativo. Na Constituição anterior, é colocado território. Território, hoje, se for criado, a Constituição está preparada para criar território, ele seria uma autarquia especial, como seria na Constituição passada. Há um caso especial que eu devo citar para vocês, que na Constituição anterior existia o território de Rondônia, Roraima, Fernando de Noronha, tem mais um do Acre, né? Fernando de Noronha era território federal. Hoje, por incrível que pareça, ele é um território estadual. Ele foi transferido para o município de Pernambuco e no município de Pernambuco, não, estado de Pernambuco. Ele foi transferido para o estado de Pernambuco e o estado, ao invés de criar um município dentro do território de Noronha, ele criou uma autarquia, ele criou um território estadual, um distrito estadual de Fernando de Noronha. Inclusive, ele tem regido por uma norma toda especial até relativa às eleições. O exercício da soberania. Como os cidadãos brasileiros podem exercer sua cidadania? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor a todos e nos termos da lei. O voto secreto tem um fato interessante, que é o Estado de Direito do Iraque. No Iraque, na última eleição que teve na época de Saddam Hussein, foi uma eleição direta. Os eleitores votaram na urna em Saddam Hussein. Só que o eleitor chegava na porta da urna, tinha um militar. Ele entregava seu voto para o militar ia lá, preenchia, colocava na urna
e voltava e trazia o recibo de votação do eleitor que era obrigado a votar. Daí tem aquela piadinha. Existia um eleitor que perguntou: mas eu posso pelo menos saber quem eu votei? Daí o militar disse assim: não, voto secreto. Esse é o Estado de Direito, não democrático de direito. A cidadania se exerce através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. O plebiscito, quando a população vota se quer que o parlamento faça uma lei ditando determinado tema, determinada matéria, antes de fazer essa lei. O referendo, quando a lei já está feita, já está editada, e o povo vota, e os cidadãos, os eleitores votam se quer que se deseja que esse artigo tenha eficácia, se essa lei tem eficácia. O exemplo do plebiscito estava na Constituição. Se no Brasil ia vigorar o parlamentarismo ou o presidencialismo. O exemplo de referendo foi referente à venda de armas que teve recentemente. Referendo. Eu recebi várias petições lá no TRE escrito referendo. Iniciativa popular. Os eleitores, independente de partido, de deputado, ele pode apresentar iniciativa popular, ele pode apresentar proposta de alteração na legislação ou de uma nova lei. Iniciativa popular. É necessário a assinatura de 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, e em cada estado pelo menos 0,3% dos eleitores daquele estado, para se promover uma lei. Existem 2 leis que me vêm na memória que foram feitas por iniciativa popular. Uma é o homicídio qualificado, colocado na lei de crimes hediondos, que foi uma iniciativa da Glória Pérez, em virtude da filha ter sido assassinada, não sei se vocês lembram desse caso, né? Ela promoveu uma coleta de assinatura e alterou a lei de crimes hediondos. E a outra foi o artigo 41A da lei eleitoral, que foi a CNBB que promoveu a tentativa, ela conseguiu incluir o artigo 41A na lei eleitoral, na lei 9.500, na Código Eleitoral, na 9.504, que vem na memória, punindo administrativamente e por improbidade os políticos por compra de voto ou por abuso do poder político econômico. Uma coisa que eu estava pensando quando vim para cá, o que me levou a fazer um apanhado geral do direito eleitoral, é que nenhuma faculdade tem essa cadeira do direito eleitoral. No máximo, as faculdades vão ter como matéria optativa, mas é muito raro. Na minha faculdade tinha o direito eleitoral como matéria facultativa por 2 semestres, mas não fechou tudo, ninguém se interessou pelo direito eleitoral. Então aqui estão os órgãos da justiça eleitoral. Quem foi atuar na justiça eleitoral é um nicho de mercado, tanto a justiça eleitoral como o direito penal militar também é um nicho. Direito marítimo, que é direito administrativo, é um nicho de mercado, é um mercado muito valorizado e que não tem poucos advogados, mas tem que morar no litoral, para Então é um nicho de mercado para quem vai advogar. Então, direito penal militar, direito eleitoral e direito marítimo. Esse direito eleitoral, os órgãos da justiça eleitoral. Em primeiro grau, existem os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Eu já vi livros escrevendo que não existem mais juntas eleitorais. Existem e tem previsão constitucional. Não deixou de existir junta eleitoral. A função da junta eleitoral: apuração e diplomação. É formada por o juiz eleitoral e mais 4 cidadãos convocados. O juiz eleitoral é a justiça de primeiro grau. O Tribunal Regional Eleitoral é primeiro grau de recursos das ações em primeiro grau do juiz eleitoral e da junta eleitoral. E competência originária para as eleições para governador, deputado, senador e presidente do TSE. O TSE é a instância inicial para a eleição presidencial para presidente e vice-presidente. Então é essa a competência da justiça eleitoral. Existem os juízes auxiliares que na época de eleições estaduais eles julgam só processos relativos
das eleições municipais. Quem atua no TSE é o Procurador-Geral da República, do Ministério Público, TRE é Procurador-Geral da República, e nas juntas eleitorais, nos juízes eleitorais, é o Promotor da Justiça, com a função delegada no Ministério Público Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral é o único tribunal que não tem juiz próprio. Todos os juízes são originários de outros tribunais. Os juízes eleitorais de primeiro grau, eles são juízes de direito com a delegação para atuar na primeira instância. A Corte do Tribunal Regional Eleitoral é formada por 2 desembargadores, 2 juízes de direito de instância final, 2 membros oriundos da advocacia, da OAB, e um juiz federal. É o único tribunal que não tem quinto constitucional formado pelo Ministério Público. Na Corte do Tribunal Regional Eleitoral não tem membro do Ministério Público. É o único tribunal, é o único órgão da Justiça Eleitoral. Quem for fazer concurso cai bastante nisso. O Tribunal Superior Eleitoral é formado por membros do STF, STJ e da OAB Sucessão OAB Nacional. Quais são as fases do processo eleitoral? Alistamento, votação, apuração e diplomação. A plenitude dos direitos políticos. Os direitos políticos ativos, a plenitude se dá aos 18 anos, desde que você seja alfabetizado. Com 18 anos, você atinge a plenitude dos direitos eleitorais ativos, que é o direito de votar. Os direitos políticos passivos, você adquire aos 35 anos, que é o cargo de presidente da República. Então, para você atingir a plenitude dos direitos políticos passivos, é com 35 anos. O alistamento e o voto são obrigatórios aos maiores de 18 anos e aos menores de 70 anos. O alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos. Até 1965, os analfabetos são proibidos de votar, como eu expliquei para vocês. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos, o voto é facultativo. Uma pergunta que surge muito: o eleitor que se alistou com 16 anos, ele passa a ser obrigado a votar? Também não. O eleitor com 16 anos se alistar, ele vota se tiver interesse em votar. Só com 18 anos ele passa a ser obrigatório. Os maiores de 70. Há um caso aqui, colocado em resolução do TSE, que o eleitor que tiver 80 anos e a partir dos 80 anos deixar de votar 3 vezes, votar e justificar, mesmo sendo voto facultativo, o título dele é cancelado. Essa norma, a princípio, seria inconstitucional. É o caso da Isoleta Neves, que quando a Aécio Neves, eu fui votar no Aécio Neves, que é o filho, o neto dela, a imprensa foi acompanhar o voto dela e o título dela estava cancelado. É o caso que teve maior repercussão. Os que se encontram fora do país, ele tem 30 dias da entrada no Brasil para justificar, né? Mediante passaporte e a passagem de entrada. E os inválidos. Os inválidos, na verdade, é uma justificativa apresentada dentro de 60 dias, ou, de acordo com a resolução do TSE, que no caso, um tempo maior. Os inválidos hoje, há no mundo inteiro, uma espécie de inclusão dos inválidos. Há uma campanha hoje para que os inválidos possam exercer os direitos políticos. Então, eu trouxe até os cartazes aqui do Camboja. Uganda e Indonésia. Gana e Bangladesh. O alistamento e o voto são proibidos para os estrangeiros, exceto portugueses. Na Constituição Federal há uma norma estabelecendo que os portugueses poderão exercer todos os direitos dos brasileiros, exceto aqueles de brasileiros natos, desde que dentro do Estatuto Estatuto de Igualdade Civil, agora é Tratado de Amizade e Cooperação entre Brasil e Portugal. Os portugueses podem exercer direitos políticos aqui no Brasil, desde que haja
e haja uma portaria ministerial optando pelo exercício dos direitos políticos no Brasil. Ele pode votar? Pode. Ele pode ser votado? Não pode. Não pode porque não há reciprocidade em Portugal. O brasileiro, ele pode votar em Portugal e não pode ser votado em Portugal. Porque o único cargo que o brasileiro pode ser votado em Portugal é a autarquia. E como eu expliquei para vocês, a autarquia é menos que um município. Então não há reciprocidade em Portugal. O português não pode ser eleito no Brasil, só votar, a não ser que se naturalize. É só portugueses. Em Portugal, a marca se refere aos países de língua portuguesa. Aqui no Brasil é só Portugal. Os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Aquele soldado que está cumprindo o serviço militar obrigatório, naquele ano que ele está cumprindo, ele fica com o voto proibido. Isso por quê? Para não sofrer influência da obediência e hierarquia. Os soldados estão responsáveis por garantir as eleições, a lisura das eleições, e também para eles guardam a segurança do presidente da República. Até 1965 e até a Constituição de 82, as constituições anteriores, alcançaram praças também das Forças Armadas. O voto é proibido também para quem está com os direitos políticos suspensos. A Constituição, ela não diferencia a suspensão nem perda dos direitos políticos. Mas a doutrina e a jurisprudência estabelecem que são suspensos os direitos políticos quem teve a naturalização cancelada, incapacidade civil absoluta, determinada por sentença de interdição, condenação criminal. Condenação criminal é para aqueles eleitores que estão cumprindo sentença definitiva, sentença penal definitiva. Aquele que está cumprindo em liberdade, mas não está com condenação definitiva, prisão preventiva, prisão provisória. Esse eleitor, ele não está com os direitos políticos suspensos. É só aquele em condenação definitiva, mesmo que esteja cumprindo em liberdade. Aqueles eleitores que estão sob medida de segurança também estão com os direitos políticos suspensos, por interpretação jurisprudencial. Ou aquele que está condenado por improbidade administrativa. A perda dos direitos políticos se dá com a perda da nacionalidade. A Constituição estabelece que aquele que se naturalizar em países e abrir mão da nacionalidade brasileira, ele fica impedido de votar. Por exemplo, um brasileiro que vai para os Estados Unidos não é originário, ele opta por ser americano, ele pega a brasileira, a não ser que nos Estados Unidos obrigue a se naturalizar para exercer algum direito. Por exemplo, aqueles brasileiros que vai exercer profissão de informática nos Estados Unidos, ele é obrigado a se naturalizar. Daí existe uma justa causa para ele permanecer com os direitos políticos no Brasil e com a nacionalidade brasileira. Recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa. Aquele eleitor que se recusou a ir para o exército por convicção religiosa, a religião dele proíbe ele de prestar o serviço militar. A Constituição estabelece que ele pode se recusar a prestar o serviço nas Forças Armadas, mas se as Forças Armadas determinar uma prestação alternativa para a prestação social, ele é obrigado a cumprir. Se ele não cumprir esta prestação alternativa, ele perde os direitos políticos. Existem inúmeros casos no Tribunal Eleitoral nesse sentido. E a requisição dos direitos políticos é muito difícil, mesmo para aqueles eleitores que não estão mais obrigados ao serviço militar com 45 anos. É um requerimento que vai para o Ministério da Justiça e é só o TSE que pode retirar esse gravame no cadastro eleitoral. Questões comprometidas em relação ao alistamento eleitoral. Comprovação da domicílio eleitoral. A lei eleitoral estabelece que o eleitor declara sobre as penas da lei. O eleitor ele vai fazer o título, ele não é obrigado a comprovar que mora naquele município. Ele assina uma declaração sob pena de responder por falsidade ideológica. Porém, existem provimentos dos tribunais regionais eleitorais e uma resolução do TSE que estabelece que ele deve comprovar a residência por documento em nome do eleitor ou de familiar ou
mediante declaração de terceiros, declaração que não é reconhecida. A princípio isso é constitucional, mas o problema do TSE criar essa lei é que na verdade seria o tráfico, né? Não o tráfico de eleitores entre municípios pequenos é muito grande. Um eleitor, um vereador numa cidade muito pequena, ele necessita muito poucos votos para ser eleito. Então o que faz? O que o cargo eleitoral faz? Ele pega 2 ônibus, vai no município vizinho, que é maior, carrega 2 ônibus de eleitores para um município pequeno, ele se cadastra e com 2 ônibus de pessoas que não moram no município é eleito. Então isso que levou a norma, se criar essa norma da comprovação de endereço. Esse problema acontece muito em eleição municipal, e isso é bem visível em Brasília e no entorno de Brasília. Que Brasília, ele tem eleição para governador e para deputado distrital. Só que essa eleição para governador, ela tem, de fato, é uma eleição municipal. Que Brasília não é um município, é o Distrito Federal, mas ela se comporta como um município. Ela tem todos os vícios do município. E no entorno de Brasília, existem vários municípios pertencendo a Goiás. Então, quando a eleição municipal, eles transportam, os eleitores se cadastram em Planaltina de Goiás, por exemplo. Se cadastram, vota naquele eleitor. Passando a eleição municipal, vem a eleição para governador. Esses eleitores todos se cadastram em Brasília e votam em Brasília, sempre para ganhar os benefícios da compra de votos. Então, é bem visível nos cadastros do TSE essa movimentação de eleitores. E esse problema de comprovação do domicílio eleitoral, nas eleições municipais, nas estaduais e federais, não tem esse problema, porque o número de votos é muito grande para comprar votos. O dinheiro é muito grande, o investimento é muito grande, não compensa os candidatos investirem em compra de votos. Então, na eleição municipal, que mais acontece isso em cidade pequena. O transporte de eleitores. Curitiba enfrenta um problema muito sério de ocupantes de cargos públicos que mandam ônibus de eleitores cadastrar no Tribunal Eleitoral. Na verdade, esses eleitores moram em Curitiba mesmo, só que eles estão se beneficiando do transporte oferecido por um futuro candidato, né? Então, esse problema é sério. E não há uma lei que possa punir diretamente esses ocupantes de cargos públicos, devido que eles não são candidatos. É proibido o transporte de eleitores por candidatos. Eles só são eleitores, eles só são candidatos a partir da convenção. E o período de alistamento eleitoral é antes da convenção. Multas e fundo partidário. Discute-se muito o financiamento público de campanhas. A multa que o eleitor paga vai para o fundo partidário. Então já existe financiamento público de campanha. Até a eleição de 2000, existia um subterfúgio dos parlamentares federais. Toda lei, toda a eleição, eles perdoavam as multas dos eleitores. Só que, olha o teor da última lei que foi feito o perdão dos eleitores. Lei 9.996, de 14 de agosto de 2000. São anistiados os débitos decorrentes de multas aplicados aos eleitores que deixaram de votar nas eleições realizadas em 3 de outubro e 15 de novembro de 1996 e nas eleições dos dias 4 e 25 de outubro de 98, bem como aos membros das mesas receptoras que não atenderam a convocação da Justiça Eleitoral, inclusive alcançados com base no artigo 344, ou 344, que recusa a prestação de serviço eleitoral, que é crime, né? Então, o que aconteceu? Até o ano 2000, todo ano era editada essa lei, perdoando todas as multas dos eleitores, né? Eles são muito bonzinhos, né? Eles pensam na situação do eleitor, né? Agora vai no artigo 2º. São igualmente anistiados os débitos resultantes das multas aplicadas pela Justiça Eleitoral a qualquer título em decorrência das infrações praticadas nos anos eleitorais 96 e 98. Eles colocam o artigo 1º, perdoando a multa do eleitor. O eleitor fica contente, não vai pagar multa, o mesário precisa trabalhar, a Justiça Eleitoral não vai funcionar sem mesário, porque ele vai abandonar o cargo. E no artigo 2º eles perdoam as multas deles mesmos, né? Eles usam, eles agradam o eleitor no artigo 1º e no artigo 2º eles perdoam as próprias multas. Essa festa acabou em 2002, quando o Superior Tribunal
Supremo Tribunal Federal, através de artigo, traçou a lei que foi feita para as eleições de 2000, com a lei de 2002. Depois de 2002, não foi mais editada uma lei semelhante das multas praticadas por eleitores e por parlamentares. Eleitores no exterior. Os eleitores no exterior, eles têm várias opções para poder exercer seus direitos políticos. Normalmente, quem administra o voto dos eleitores no exterior é o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Eles têm uma zona específica. O eleitor que está no exterior, ele pode transferir o título para o consulado e votar só para presidente da República. Ele pode justificar pelo correio. Ele baixa um formulário no site do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e envia para o correio para a zona eleitoral respectivas, né? Ou na entrada do Brasil, ele tem 30 dias para comparecer a partir da entrada do Brasil para justificar que está no exterior. Só que enquanto ele não entra no Brasil e decorre 3 eleições sem votar e sem justificar, ele fica com o título cancelado. E se ele não morar perto do consulado, ele não consegue tirar o passaporte. Então ele só consegue regularizar no consulado e tirar o passaporte no consulado. Então é um problema sério que a Justiça Eleitoral não conseguiu resolver ainda. Para aquele eleitor que mora perto do consulado é fácil, ele faz tudo no consulado. Mas para aquele que mora a 800 quilômetros do consulado e está com o título cancelado, é muito difícil conseguir regularizar. Ele consegue pagar as multas, ele consegue que uma pessoa venha em procuração pagar multa para ele, mas não consegue reabilitar o título, porque os direitos políticos são direitos personalíssimos, tem que comparecer pessoalmente. Quais são os cargos eletivos do brasileiro? Os cargos eletivos brasileiros são, nas eleições gerais, presidente e vice, deputado federal, senador com mandato de 8 anos, senador de mandato de 8 anos. Essas são as eleições gerais, governador e deputado estadual. Eleições municipais. Nas eleições municipais, prefeito e vereador, não há segredo nisso. Nas eleições comunitárias, isso é uma novidade. Eu disse que eu ia para o passado, permanecer no presente e visualizar o futuro. A partir de 2010, vai haver eleições para o Parlamento do Mercosul. 2010 ou 2014. O Parlamento do Mercosul já existe. Só que hoje a eleição indireta, eleição feita pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional. No Paraná existem 3 membros no Parlamento do Mercosul, que é o Dr. Rosinha, Flávio Arnes e o Max Rosa. O Flávio Arnes ele é suplente. Então, só que eleição indireta. As eleições comunitárias, elas vão ser realizadas ou 2010 e 2014, com voto direto. Os deputados do Parlamento do Mercosul não poderão ser parlamentar em qualquer poder legislativo brasileiro, né? Eles têm que ser exclusivamente parlamentar do Mercosul, né? Diferente da Europa, a Europa já existem eleições comunitárias. Só que na Europa, os países, por exemplo, um cidadão alemão que mora na Itália, ele pode votar nas eleições do Parlamento Europeu. E ele pode ser eleito para as autarquias, que é equivalente ao município, um pouquinho menor que o município. Então ele pode ser eleito para as autarquias, desde que seja cidadão europeu. A tendência é todos os eleitores poderão votar em qualquer eleição, independente do país que mora, desde que seja na comunidade europeia. No Parlamento do Mercosul não existe essa previsão. Você só vota no Brasil com os candidatos do Brasil, e se você for para a Argentina, você não tem direito político nenhum. Então, a União Europeia está mais avançada em relação à cidadania. O Distrito Federal, como eu expliquei para vocês, ele se comporta como uma eleição municipal, mas ele é um ente híbrido. Ele atua como Estado e município. Fernando de Noronha, como já expliquei para vocês também, é um distrito estadual. Ele tem um quadro próprio, tem uma lei que eu entendo inconstitucional, porque determina que o distrito estadual de Fernando de Noronha é uma autarquia integrante da administração direta. Isso é contraditório. Não existe autarquia da administração direta, é da indireta, né? As eleições, o poder, entre aspas, executivo, por indicação da Assembleia Legislativa do Pernambuco.
escolha do governador do estado. E os não seria deputados, são conselheiros distritais, eles são eleitos pelo povo. Né? Eles são eleitos em uma eleição especial junto com o cargo do governador. Outra inconstitucionalidade dessa lei é que no estado de Pernambuco, o distrito estadual, ele, por lei complementar estadual, foi determinado que ele fará jus aos impostos municipais, aos tributos municipais. Né? O estado não tem poder não tem competência para determinar que o distrito de Fernando Noronha receba os tributos estaduais, é o tributo municipal. Talvez o município de Recife tenha essa competência, mas o governo estadual de Pernambuco não tem. A data das eleições esse ano para prefeito e vereador vai ser 5 de outubro e 26 de outubro se tiver segundo turno. Aqui acho que não vai ter. Partidos políticos. Hoje é a questão mais controversa que existe atualmente no direito eleitoral são os partidos políticos. Os partidos políticos são formados por partidos e coligações. Qual é a natureza jurídica dos partidos políticos? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Portanto, quem vai atuar na justiça eleitoral? Quem vai atuar como advogado do partido? Se for denegada a filiação de alguém no partido político, vocês vão entrar com mandado de segurança na justiça comum. Né? Existem pencas de processos típicos sem julgamento de mérito, mandados de segurança impetrados na justiça eleitoral. Então, qualquer ação relativa a partido ou coligação é proposto na justiça comum. Coligação não tem personalidade jurídica. Ele tem personalidade jurídica, mas não tem ele tem personalidade judiciária, mas não tem personalidade jurídica. Ele pode atuar em juízo, mas ele não existe praticamente. Coligação é um contrato, é um acordo, é um acordo entre os partidos que integram a coligação para ganhar fundo partidário, para aumentar o tempo de propaganda política. Né? Então, coligação não existe. Não existe juridicamente, mas ela tem autonomia, personalidade judiciária para litigar isso. Financiamento público de campanha. Discute-se muito na reforma política o financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha já existe, parcialmente, mas já existe. As multas do fundo partidário são distribuídas entre os partidos. A compensação fiscal, in natura. Propaganda eleitoral, há uma compensação fiscal. Reforma política. Esse financiamento público, que está previsto na reforma política, os partidos vão receber integralmente o dinheiro para fazer suas campanhas eleitorais. Eles não poderão receber dinheiro privado, só dotação orçamentária destinada à campanha política. E qualquer eleitor, empresa ou qualquer pessoa que doar para o partido é punido. É punido pela doação em dobro e mais alguma coisa, dependendo do cargo. A verticalização, que todos os partidos, até 2010, os partidos que têm a coligação majoritária nacional, tem que ser igual à estadual. Né? Até 2010, depois vai vigorar a emenda constitucional. Fidelidade partidária é a questão que está mais sendo discutida agora. Os parlamentares que ingressaram até 27 de março, se me falha a memória, após 27 de março, eles são obrigados a se manter fiéis aos partidos. E do executivo, acho que é 16 de outubro, não tenho certeza se dá. Né? Os partidos que desejarem caçar ocupante de cargo público por infidelidade partidária, ele tinha 30 dias a partir da resolução para requerer. Caso passasse esses 30 dias, teria a legitimidade. O interessado na vaga, por exemplo, se for cassado determinado ocupante de cargo público, aquele que se estaria na vez para ocupar esse cargo caso ele fosse cassado, então seria interessado. E o Ministério Público, o que ocorreu na prática? Em 30 dias, alguns partidos recorreram pedindo a vaga do infiel.
Passou os 30 dias, todos os candidatos e fiéis do Paraná sofreram ações do Ministério Público. O Ministério Público pegou um por um e pediu a cassação do candidato, que está correndo o processo. Existem 4 motivos que o ocupante de cargo público, ou candidato, ou partidário, ele pode se exonerar da infidelidade partidária: fusão do novo partido, incorporação ou fusão do partido, criação de novo partido, mudança substancial do desvio e retirada do programa. Quer dizer, se tem um programa partidário, o ideal partidário, e ele não está cumprindo, o próprio partido não está cumprindo seus ideais, ele é uma justa causa para que ele possa sair do partido sem sofrer os problemas da infidelidade. E grave discriminação pessoal. O processo que tem sido a maior defesa dos parlamentares em vias de cassação é essa grave discriminação pessoal. O tribunal não tem acolhido essa tese. É muito difícil conseguir comprovar isso aqui, e o tribunal não tem acolhido essa tese. Então, a maioria dos candidatos hoje que estão sofrendo, candidatos ocupantes de cargos, que estão sofrendo esse tipo de cassação, vão ser cassados. As condições partidárias. É o período para a escolha de candidatos de liberação sobre coligação. A candidatura nata. No passado, se falava muito da candidatura nata. Então, aquele ocupante de cargo público que tivesse no mesmo partido, ele teria direito a ser candidato independente de convenção. Essa lei caiu, não existe mais. Quais são os requisitos para que o eleitor possa ser candidato? Ele deverá ter domicílio na circunscrição, filiação partidária há menos de 1 ano, idade mínima para o cargo, incompatibilidade. Ele não pode ter, por exemplo, tem cargos que tem que se afastar 3 meses, funcionários públicos. Tem alguns que são clientes que tem que ter 3 meses. Não é, isso é só uma incompatibilidade para não usar a máquina administrativa em prol da campanha. Ele não pode estar cometido de inelegibilidade absoluta, direta ou reflexa ou relativa. Inelegibilidade absoluta é aquelas questões que estão na Constituição Federal. Inelegibilidade absoluta é aqueles cargos de parentesco também, que é reflexa. Né? Inelegibilidade relativa é aquelas que estão na Lei Complementar 64/90. A Constituição estabelece que a Lei Complementar poderá determinar outras causas de inelegibilidade. Uma coisa que essa inelegibilidade reflexa. Essa inelegibilidade reflexa se refere que parentes do ocupante de cargo não podem se candidatar. Porque o Brasil é uma república. E se o candidato ou familiar eternamente ocupar o cargo, passa a ser uma monarquia. Essa é uma regra protetiva do princípio federativo republicano. O registro de candidatos é até 5 de julho. Os partidos poderão convocar 150% do número de lugares. Então, por exemplo, se tem 20 vagas, ele pode colocar 150% de 20 vagas como candidatos. As coligações 200%, e nesse caso tem o mínimo de 30% de cada sexo, não é 30% de mulher. Então, por exemplo, se tiver muitas mulheres candidatas, o partido quase só de mulheres, 30% tem que ser de homem. Ao contrário, também é verdadeiro. E no partido, o que mais acontece hoje, que é só de maioria de homens, se não preencher esse 30%, não vai ser preenchido, fica em branco, você não pode preencher com o sexo masculino. Então, esse 30% ou é com o sexo oposto, ou fica sem preenchido. Porque a televisão fala muito em voto de mulher, mas é que o mais. Voto não, candidatura de mulher, mas é que o que é mais comum acontece. Mas é ambos os sexos. Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é diferente de publicidade. Propaganda, você está difundindo uma ideia. Por exemplo, uma religião que divulga seus dogmas é propaganda. Né? Uma crença é propaganda. Os ideais do partido é propaganda. Publicidade é a venda do produto comercial ou o chamamento. As propagandas que existem hoje, ali seria propaganda eleitoral em sentido amplo. Né? Na verdade, seria propaganda política. Esses slides aí tem que fazer uma correção.
correção, por propaganda política. A propaganda, a publicidade institucional é aquela que está na Constituição, que o governo do Estado ou o governo federal faz na televisão, algumas da rádio. Essa propaganda ela só pode ser para anunciar a data de vacinação, para comparecer à junta militar, comparecer a fazer o título de eleitor nos 150 dias antes das eleições. Agora, a propaganda do governo não pode. Só que, ultimamente, não há questionamento quanto a isso, mas propaganda do detentor de cargo velado na televisão que mais tem. Na verdade, a publicidade só pode ter questão de programas, normas. Na verdade, seria publicidade institucional. Uma pergunta, doutor Rogério. Agora eu falo no seu microfone. E a TV educativa do governador? Aqui é meio complicado falar que eu falo da justiça eleitoral, né? Mas a TV educativa houve um processo de todos os magistrados, né? Eles estavam sendo atacados, né? E ela teve que sair do ar por 24 horas. Então, inclusive, as demais televisões estão chamando de TV Al Jazeera. Mas eu prefiro não comentar isso em virtude da justiça eleitoral, né? Ficar em cima do muro é melhor. Ficar em cima do muro é melhor. A propaganda intrapartidária. Essas são as propagandas dos pré-candidatos. Né? Aqueles que querem concorrer a governador, por exemplo, eles fazem essa campanha interna. Existem regras próprias, né? Você não pode divulgar em rádio e televisão, é só no ambiente interno dos partidos políticos. A propaganda partidária é aquela fora do período eleitoral, que é nos anos não eleitorais, aquelas propagandas para divulgação do partido, dos ideais do partido. Essa propaganda, ela não pode fazer propaganda pessoal de ocupantes ou filiados ao partido. Vocês podem ver que isso não acontece. Né? Mas você sabe, na verdade, essa propaganda partidária, ela mostra candidato, ela mostra futuros candidatos. Mas o que ocorre? No ano não eleitoral, ela tem 2 semestres. E no ano eleitoral, ela tem o primeiro semestre. A punição para quem faz propaganda contra a norma do artigo 45 é perder a propaganda partidária do semestre seguinte. Então, no ano eleitoral, eles entram de propaganda partidária, naquele primeiro semestre, eles são punidos para o próximo semestre. O próximo semestre, depois das eleições, em ano não eleitoral. Então, não há efeito nenhum. Né? Então, já passaram as eleições, né? Passou esse semestre, o povo esquece. Então, não há efeito nenhum essa punição da propaganda partidária. E nenhum partido entra com representação contra essa propaganda partidária, porque todos eles fazem. Todos eles fazem irregular. Então, algum caso que eu vi lá foi do Ministério Público que questionou isso. Né? Mas ele foi punido para o semestre seguinte depois das eleições. Então, não há muita prática nesse sentido. E a propaganda eleitoral, propaganda política eleitoral tem vertidos. Propaganda política e parte eleitoral. É aquela propaganda que vocês veem na televisão, que é uma parte, metade em bloco, proporcional à Câmara dos Deputados. Por exemplo, nas eleições municipais, a proporção da distribuição dos partidos é de acordo com a representação na Câmara dos Deputados, não na Câmara Municipal. Então, a proporção dos partidos na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, que determina a proporção da distribuição da propaganda municipal, a distribuição do horário da rádio e televisão. E a outra parte em bloco que é distribuída igualitariamente entre os partidos. A propaganda de rua é a partir de 6 de julho. Está proibida a propaganda por meio de outdoor e a distribuição de qualquer produto, qualquer brinco, qualquer chaveiro, qualquer boné, a partir da última eleição, né? E dos showmistas. Quando existia o outdoor na década de 70, que era proibido, antes de ser permitido, né? Na década de 70, vai voltar no artifício que eles usavam naquela época. Então era proibido colocar outdoor no nome do político. Existiam 3 políticos em Curitiba: Jaime Lerner, Roberto Miguel e Paulo Pimentel. Então existia um outdoor na cidade, escrito bem pequenininho, mudanças de grande Pimentel.
Mudanças Pimentel, Papelarias Pequenininho Região e Siglas Jaime. Então eles usaram a propaganda eleitoral com o nome da empresa e embaixo o nome deles como se fosse a empresa que existe, né? Essas 3 empresas existem, né? Então, com a proibição do outdoor hoje, pode ser que volte essa prática. Essa prática pode ser que aconteça, que peguem a empresa que tem um nome parecido, né? E utilizem isso como propaganda eleitoral. A melhor medida que existiu no outdoor foi na cidade de Curitiba, nas eleições de 2002, que um colega meu, que vai ser futuro juiz de direito, chamado Ciderei Cordeiro, ele era assessor do juiz da propaganda de rua, e ele bolou uma ideia e o juiz fez uma portaria. O doutor Roberto Marcelar, ele fez uma portaria determinando uma tarja. Então, cada vez que existia uma propaganda em outdoor regular, a Justiça Eleitoral colocava a tarja: Justiça Eleitoral, propaganda regular. O efeito foi incrível. Quando ele colocava essa tarja no primeiro outdoor, os outros desapareciam automaticamente. Foi a norma mais eficiente que existiu para proibir outdoor, que era feito mediante sorteio. O showmício não precisa nem falar, né? As pessoas vão ver o artista e acabam elegendo o candidato que levou o artista. Uma questão para quem vai atuar, principalmente em defesa das pessoas bem pobres, aquelas pessoas que trabalham na campanha eleitoral e não são remuneradas. O político dá o calote nessas pessoas, os coitados que estão trabalhando no político. A Lei 9.504 diz que, para esses cargos eleitorais, não se aplica a legislação trabalhista, não se aplica a CLT. Mas você, como advogado, tem que defender o cliente. Você não vai pensar que você vai ler só a lei eleitoral, né? Você vai aplicar. Se alguém aparecer no escritório de vocês e vocês forem ajudar essa pessoa, vocês vão entrar na justiça comum, utilizando como direito material o Código Civil, locação de serviços. Ele presta uma locação de serviços para esse candidato, né? Uma questão que deve ser analisada, que eu não consegui chegar a uma conclusão, a princípio seria na justiça comum. Mas a Constituição determina que é trabalho e emprego. Não sei como é que ficou essa situação. Que se for questão de trabalho, pode ser na Justiça do Trabalho, mas utilizando o Código Civil. Mas a princípio seria na Justiça Comum Estadual, locação de serviços do Código Civil. Um caso interessante lá no tribunal, a gente tinha um serviço telefônico, né? Depois vou explicar o crime eleitoral que surgiu pelo serviço telefônico, que envolve cargo eleitoral. São os meios de impugnação da propaganda eleitoral. Esse é a área que o advogado mais atua. O grosso do movimento, entre aspas, da Justiça Eleitoral é a propaganda eleitoral. 90% dos processos da Justiça Eleitoral envolvem propaganda. Direito de resposta. Direito de resposta um candidato ofendeu hoje na televisão, ou no rádio, que aqui no rádio. O candidato adversário foi ofendido, ele entra e toma o tempo daquele que foi ofendido, o horário destinado para aquele partido ou candidato que foi ofendido. Então ele pede, o candidato ofensor, ele pede o tempo na televisão em prol do ofendido. Representação. Representação visa aplicar multa ou outra infração ao candidato que infringiu a legislação eleitoral. E reclamação de pedido de providência. O juiz eleitoral, ele atua com a função jurisdicional e com a função administrativa. Então, ele tem o poder de polícia. Nas eleições para governador, o juiz de primeiro grau só tem poder de polícia, poder administrativo. E nas eleições municipais, ele tem poder judicial e o administrativo. Então, por exemplo, algum cidadão de Ibaiti, por exemplo, reclamou na Justiça Eleitoral que pintaram o muro dele. Foram lá e pintaram sem autorização. O juiz ele não tem poder na Justiça Eleitoral para mandar pintar aquele muro particular, né? Então o que ele faz? Ele determina, pela legislação comum, que o candidato apague o muro ou indenize o proprietário mediante crime de desobediência. Se o candidato deixar de cumprir, ele pode ser processado responder por desobediência.
Rádio e televisão, eu expliquei o horário eleitoral gratuito, metade do programa é distribuído proporcional e a outra metade em blocos. A parte proporcional é dividida igualitariamente, a parte em blocos é dividida na proporção da Câmara dos Deputados e a outra parte é distribuída igualitariamente. Horário eleitoral gratuito. É gratuito? As televisões levam esse prejuízo? As emissoras de rádio levam esse prejuízo? Não, a Lei 9.504 prevê que a legislação, as emissoras de rádio, elas fazem a compensação fiscal desse horário utilizado na propaganda eleitoral. É editado um decreto presidencial estabelecendo sua propaganda político-partidária. Então, uma emissora de rádio, aquele horário da propaganda eleitoral gratuita, ele recebe como se fosse veiculada a propaganda comercial naquele horário. Por exemplo, a Globo, aquele horário nobre da Globo, ela recebe como se tivesse publicidade naquele horário. Então, a publicidade que ela cobra da Sadia, o valor que ela cobra da Sadia, da Volkswagen, qualquer anunciante, ela recebe via compensação fiscal do governo federal. Ela faz a compensação nos impostos que ela tem devidamente. Então, isso é uma novidade, né? E só que é uma lei inconstitucional, porque existe legislação específica que a lei tributária ela necessita de lei específica. O decreto não é lei. E um artigo 904 não é lei específica. Ela tem que determinar só sobre a compensação fiscal. E é exigido para a compensação fiscal, nesse caso, a lei complementar. E a lei 9.504 é ordinária. Os comícios poderão ser realizados entre 8 e 24 horas, independe da autorização, mas é necessária a comunicação à autoridade policial para organizar o trânsito, para organizar o local, mas não independe da autorização. A imprensa escrita, até a eleição de 2004, a propaganda paga poderia ser feita na imprensa escrita até o dia das eleições, com a nova regulamentação e até a sexta-feira anterior às eleições. No jornal é 1/8 de página e em revista ou periódico, tabloide, é 1/4 de página, no máximo, e pode ser cobrado por essa propaganda. No dia das eleições, qual é a competência do presidente da mesa? O presidente da mesa coletora de votos é a autoridade máxima. Uma coisa muito interessante é que o presidente da mesa ele pode expedir salvo-conduto. Se um eleitor tiver impedido de votar, coagido de votar, ele pode expedir um salvo-conduto. Ele tem o poder do juiz para expedir salvo-conduto. A força policial ela só pode comparecer na sessão mediante a ordem do presidente da mesa. Prisão do eleitor. O eleitor, no dia da eleição, ele não pode ser preso 5 dias antes até 48 horas depois. Aliás, 15 dias antes até 48 horas depois. E o candidato, ao contrário. O candidato ele não pode ser preso 15 dias antes e até 48 horas depois. E qualquer eleitor 5 dias antes e 48 horas depois. Exceto flagrante delito. Se não pudesse prender ninguém por flagrante delito, ninguém poderia ser preso por boca de urna. E aquele que está com mandado de prisão com condenação definitiva, esse pode ser preso no dia das eleições. Normalmente, em caso de prisão fora desses casos, o infrator ou quem vai ser preso, ele não pode ser preso, mas de repente 48 horas depois, a polícia fica de campana, 48 horas depois ele é preso. Normalmente ele aparece preso, né? Mas força policial tem que ficar 100 metros da urna, só pode aparecer com ordem do presidente da mesa. A competência para apuração nas eleições municipais é da junta eleitoral, formada por 4 cidadãos e o juiz eleitoral. Auditoria das urnas. Discute-se muito da segurança da urna eletrônica. Existem pedidos, projetos que a urna tenha voto impresso. O problema do voto impresso é que trava a urna.
ele dá problema muito sério, problemas técnicos. O método que foi criado para auditar as urnas, os partidos políticos, um dia antes, eles podem auditar até 5% das urnas. Eles escolhem aleatoriamente 5 até 5% das urnas, simulam o candidato e veem que eles votam para o candidato. Sorteiam as urnas, até 5% das urnas. Então, essa é a auditoria que é feita nas urnas. Votos brancos e nulos. Antigamente se falava que votos brancos vai para o candidato mais votado. No Código Eleitoral, continua essa norma, mas não vale nada. A Constituição terminou nas cartas do presidente e do governador que esses votos brancos e nulos não são contados, nem brancos nem nulos. Apesar do Código Eleitoral falar que os votos só os nulos não são contados, na proporção favorecesse o candidato mais votado. Então, votos brancos e nulos nenhum conta para a apuração. Voto cantado. Esse é um apelido que foi dado para o sistema de apuração de voto manual. Esse voto foi inventado em Santa Catarina. Foi uma criação de Santa Catarina. Uma urna que passou por voto manual é levada para o local de apuração, a junta coloca essa urna na frente, pega os votos de papel e um dos membros da junta lê em voz alta esse voto e o outro digita na frente dos delegados fiscais do partido. Esse é o voto cantado. Então, um membro da banca lê o voto e outro digita numa urna para contar eletronicamente. Esse é o voto cantado, que fala muito na televisão, né? Foi uma criação do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina. Delegados e fiscais do partido podem acompanhar todos os passos da apuração. A impugnação da urna, a impugnação da votação tem que ser imediata, senão preclui. Se não impugnar imediatamente, o eleitor que não esteja habilitado a votar, preclui esse direito de votação. No Brasil, desde que foi criada a urna eletrônica, em 1996, não houve qualquer impugnação à apuração das eleições, que eram muitas antigamente. Não houve qualquer impugnação. Isso atribui a total eficiência da urna eletrônica. A urna eletrônica hoje, ela é reconhecida no mundo inteiro como um dos sistemas mais avançados do mundo de apuração e votação. A urna eletrônica, a primeira eleição com urna eletrônica foi as eleições municipais de Xaxim, me parece que em 92, por aí. Xaxim, Santa Catarina. Competência para a impugnação é da Junta Eleitoral e ação de impugnação do mandato eletivo é até 15 dias depois da diplomação. Até 15 dias depois da diplomação poderá ser feita a ação de impugnação do mandato eletivo. O que é a diplomação? A diplomação é a entrega de um documento que habilita o candidato eleito a tomar posse em cargo público. É um passaporte para ocupar o cargo público. É um documento que oficializa a votação daquele candidato para aquele cargo. A ação de impugnação do mandato eletivo está prevista na Constituição e ela segue o rito da Lei Complementar 6490, no artigo 22. Antigamente se discutia qual era o rito da ação de impugnação do mandato eletivo, mas é o rito da Lei 6490, artigo 22. Quem detém legitimidade na Justiça Eleitoral? O eleitor não tem legitimidade na procuração na Justiça Eleitoral. Nelson Nery Júnior defende que no caso da ação de impugnação do mandato eletivo, o eleitor tem, inclusive o eleitor de 16 anos também tem legitimidade para impugnar o mandato eletivo. Nas demais ações, é só o candidato, coligação e o Ministério Público. O eleitor deverá representar perante o Ministério Público ou qualquer partido, mas é mais eficiente o Ministério Público, para que proponha em nome dele sem entender que é cabível. Se o promotor eleitoral entender que é cabível aquela ação. As ações eleitorais típicas são a investigação judicial, ação de impugnação de registro de candidato,
certas questões do registro de candidatos, se não for discutido, se não for impugnado o período do registro de candidatura, não pode ser discutido posteriormente. Precluído. Recurso contra a diplomação. Ação decisória eleitoral que deverá ser promovida 180 dias após, até 180 dias após a diplomação. Ele tem 180 dias para recorrer, não é 2 anos para uma ação decisória comum. O candidato ele não tem direito a efeito suspensivo. Consulta, essa é uma questão do concurso. O Poder Judiciário, quem já estudou as noções básicas, ele não é consultivo, ele não se presta a responder consultas, exceto o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela responde consultas, desde que se abranja a lei em tese, e que não seja caso específico, né? Lei em tese, discutindo sobre a lei, e não esse caso específico, determinado candidato quer ser deputado, por exemplo, o município não se paga, morar no outro, né? Esse é um caso concreto. Então ela responde só a lei em tese, mediante representação de autoridade ou de partido político. Só esses dois são legitimados para consulta. E essa consulta se transforma em resolução do TSE. Então, consulta só lei em tese e só partido político ou partido por ligação ou autoridade. Há uma grande divergência para saber o que é autoridade. Há tribunais eleitorais que entendem que é só agente político, né? Há tribunais que entendem secretário, chefe de qualquer órgão, autoridade política. Então, há uma divergência quanto ao conceito de autoridade para efeito de consulta. Em relação aos crimes eleitorais, todos os crimes eleitorais são de ação pública incondicionada. Portanto, difamação, calúnia e injúria no direito eleitoral são de ação pública incondicionada. Então, por exemplo, um candidato que representa perante o Ministério Público, só o Ministério Público, em razão da ofensa feita na televisão, né? Depois, sei lá, ele entra no partido, o mesmo partido daquele que ofendeu ele. Ele vai lá querer, entre aspas, retirar a ação, ele não pode. Que não é queixa-crime, é ação pública incondicionada. O Ministério Público toca até o fim essa ação e é o titular exclusivo das ações dos crimes contra a honra do direito eleitoral. Direito eleitoral, crime eleitoral não é crime político. Há uma confusão que existe dizendo que crime eleitoral é crime político. Não é. O único crime político no Brasil é aqueles previstos na Lei de Segurança Nacional. Crime eleitoral é crime comum. No Código Eleitoral, na Lei 9.504, existem muitas omissões em relação ao preceito secundário dos crimes eleitorais, as omissões. Quando o crime, a tipificação no Código Eleitoral não estabelecer a pena mínima é 15 dias de detenção e a pena máxima é 1 ano de reclusão. A multa fixada é de 1 a 300 dias de multa, um salário mínimo diário e um salário mínimo mensal, podendo ser aumentado ao triplo. E as agravantes atenuantes são de 1/5 e 1/3. Os alunos da faculdade ainda não chegaram nessa parte da aplicação da pena. Quando vocês chegarem nessa matéria, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Então, o que aconteceria se esse eleitor fosse no Tribunal Nacional Eleitoral e registrasse pessoalmente? Ele ia ser criminoso também. Compra de votos abrange a venda de votos. No Brasil, muitas pessoas, como aquela senhora do filme que a gente viu, elas vendem voto por pura necessidade. Um eleitor que está passando fome, um eleitor que está morrendo de fome, está precisando de remédio, ele vai deixar de vender o voto, morrer de fome? Não vai. O problema que acontece é que muitos desses eleitores se arrependem depois de querem denunciar o candidato que comprou votos. É impossível fazer isso, que ele vai responder também.
Ele vai responder, nesse caso, pela venda de votos. Então ele é criminoso também. Mas existe uma saída, que é o perdão judicial. O perdão judicial, a delação premiada, é pela lei de proteção dos testemunhos. Então o juiz ele pode aplicar a lei de proteção dos testemunhos, a delação premiada, e deixar de punir esse eleitor que vendeu o voto contra o candidato que comprou o voto. Além da boca de urna e da compra de votos, existe a captação ilícita de sufrágio. É o artigo 41A da Lei 9.504, aquela que foi por iniciativa popular pela CNBB. É o caso de doar, oferecer, prometer e entregar ao eleitor, obter voto à vantagem pessoal. A diferença de captação ilícita de sufrágio não é crime, ela é uma infração administrativa sujeito a registro, cassação do registro de candidatura e multa. Então, captação ilícita de sufrágio é uma punição administrativa, e boca de urna e compra de votos é uma tipificação penal. Vocês lembram da frase que eu mostrei para vocês no começo da palestra, né? É obrigação própria dos agentes políticos compreender que há de representar o Estado e deve manter a dignidade e o decoro do cargo, salvaguardar as leis, distribuir o direito e lembrar que tudo lhe foi entregue em confiança. Eu falei para vocês que eu vi no livro essa frase. Essa frase é muito atual, encaixa plenamente com a realidade. Eu vou colocar um link no livro que eu li. Está escrito em latim. Aliás, o livro é em português e latim, que não sei latim. Essa frase foi escrita em 64 a.C. por Marcos Túlio Cícero. E mudou alguma coisa? Não mudou nada. Continua. Marcos Túlio Cícero ele fez um livro chamado Manual do Candidato às Eleições. Ele escreveu um conselho para o primo dele, para o irmão dele, chamado Quinto Túlio Cícero, que era candidato. E ele morava numa das colônias de Roma, né? Daí, esse era um dos conselhos, mas todos os conselhos que ele deu para o Quinto Túlio Cícero é a pura realidade de hoje. Não mudou nada. Agora, lentamente, a tendência é não mudar mesmo no futuro. Mas mudar é impossível, mas melhorar se pode. Existem no Brasil candidatos que podem melhorar esse sistema, que podem moralizar o sistema, podem colocar decoro no sistema. E esses candidatos do Brasil são vocês acadêmicos. Só vocês poderão melhorar o Brasil. Essa responsabilidade eu estou jogando para vocês. A política e o direito são interligados, andam juntos, demandados. Portanto, o direito, a política normalmente sai do direito. Os senhores podem notar que a maior parte dos parlamentares são originários dos cursos de direito. O Supremo Tribunal Federal não é obrigatório para ser membro do Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, não é obrigatório ser bacharel em direito. No Brasil só teve um membro do Supremo Tribunal Federal que era médico. Outra coisa, no Paraná, no Supremo Tribunal Federal, só teve um membro na história do Supremo Tribunal, que foi o Baldino do Amaral. E os livros dizem que ele é paulista, mas ele é paulista porque ele nasceu na Lápia. Os livros dizem que ele nasceu no bairro da Lápia, São Paulo. O Baldino do Amaral foi o único paranaense. Então eu jogo a responsabilidade para vocês, a dedicação, seja um cargo no legislativo, no executivo ou no judiciário, não deixem esses ideais que vocês têm na faculdade, esse espírito questionador. Quando um de vocês, que certamente um vai ser pelo menos vereador, pelo menos um de vocês leve a sério o que vocês estão fazendo. Pense na pessoa que votou em vocês, pense naquela pessoa que está passando fome. Então eu jogo essa responsabilidade para vocês, futuros parlamentares. Antes do encerramento oficial, quero passar os dados para os presentes.
Primeiro, destacamos a presença do Dr. Mauro Pérez e do Dr. Moacir Alves de Almeida. E tivemos um total de 111 participantes desta aula inaugural. Então, a doutora Kelly vai fazer agora o encerramento desta aula inaugural. Não precisamos mudar a lista, doutor, você pode falar. Fui professora primária, sou promotora, né? Coordenadora, a gente tem um ranço de falar em pé, não consigo mesmo falar sentado, tenho grande dificuldade de falar sentado. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença maciça dos acadêmicos da Faculdade de Direito de Baiti, Dr. Rogério, uma faculdade nova, mas com uma história já bastante promissora para um futuro idealizador, ético, moral, dessa região muito esquecida do Norte Pioneiro. Gostaria de agradecer imensamente a acolhida da OAB, na pessoa do Dr. Geiel, da sua secretária, eficientíssima, Aldirene, também dos mantenedores, Dr. Bock, Fernando Frajala, os advogados que estiveram presentes, os professores e principalmente o senhor, Dr. Rogério, sua esposa Silvana, que sem qualquer empecilho aceitaram a responsabilidade de nos dar essa aula de direito eleitoral. Estamos imensamente agradecidos pela sua palestra e pelas suas sábias palavras como vice-professora de Deus. Quanto aos acadêmicos, eu vou declarar encerrado os trabalhos e dizer que amanhã